Agora, e o São Paulo, Lucas? O presidente Júlio Casares falou essa semana na federação sobre a possibilidade da permanência ou não. E o São Paulo com o Lucas é um, sem o Lucas é outro. Vamos ouvir o que disse o presidente do São Paulo sobre a permanência de Lucas para a próxima temporada? Quando o Lucas veio, foi com muita competência da área de futebol, com discrição. Ele foi anunciado, ninguém esperava. Nós sabíamos que era até dezembro. Mas foi um casamento que deu certo. Não só pela conquista, mas pela alta performance dele. Ele caiu nos braços do São Paulino como deveria ser. Caiu nos braços dos brasileiros. A família está gostando, nós estamos felizes. E começamos a conversar. Mas com a mesma discrição e sem pressa, nós vamos discutir. Nós temos 5 rodadas do Brasileiro. E nesse caminho nós estamos conversando. E nós contamos com ele. Agora, é claro, vamos respeitar o atleta, as condições e seguir um rito de muita tranquilidade até o final do ano. Mas eu estou otimista. Como eu estava também no começo da conversa, lá atrás, quando ele vinha almoçar com a gente, conversar com a gente. Mas é uma decisão que tem que ser muito bem pensada por ele, em questão da família, e por nós. E nós vamos chegar, com certeza, no objetivo comum dele continuar. Ivan, você é setorista do São Paulo. A palavra do presidente é a informação do repórter. Por gentileza, vou te usar como repórter agora. O otimismo é muito grande, porque o Lucas está participando, inclusive, das conversas para a próxima temporada. Quando ele indica, por exemplo, o Luiz Gustavo, já é uma ideia de ter uma equipe mais competitiva para o próximo ano. Financeiramente não será um problema. Financeiramente não será um problema e a família dele está muito contente no Brasil. Então eu acho que tem tudo para ter um final feliz. Miller, Luiz Gustavo, o Paulo conversou com o Luiz Gustavo essa semana, o negócio deve estar para fechar. A permanência do Lucas, a chegada do Luiz Gustavo, coloca o São Paulo com força para enfrentar, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, vai no mesmo patamar ou ainda não? Sem dúvida nenhuma que o Lucas hoje é a grande referência no time do São Paulo, né? Levantou, né, o nível do time nesse ano. E ano que vem, claro, se permanecer, e provavelmente ele deve ficar, até porque, como o Ivan disse, dinheiro não é o problema, né? Eu estava essa semana no Clube de São Paulo, conversando com o pessoal, e eles têm a experiência muito grande, que ele fique. O Lucas gosta do São Paulo, né? Tá bem ambientado, quer dizer, vai dobrar o salário, normal, até porque merece, mas ele espera que o presidente reforce o time, que venha jogadores no nível do Lucas, né? Até porque o São Paulo joga Libertadores, e a Libertadores, você sabe, é muito competitiva, né? Flamengo, os tradicionais sempre estarão se reforçando. É importante que o São Paulo, não só com o Lucas, mas já é um grande passo se ele permanecer. Paulo, você conversou com o Luiz Gustavo? Essa semana aqui eu mandei mensagem para ele, até porque nesse ano nós tivemos a possibilidade na Alemanha, em um jogo comemorativo, o Luiz Gustavo estava participando e fez um golaço. E ele tem muita amizade com o Rafinha, né? Então eu creio que o Rafinha também está sendo esse intelector aí que está conversando bastante com o Luiz. Inclusive ele já está no Brasil, né? Ele está no interior de Porto Alegre. Então é um jogador que eu creio que pode ajudar muito no São Paulo, essa equipe do São Paulo em 2024. PVC, eu estou bem estourado, mas eu quero saber o seguinte, a pergunta que eu fiz ao Miller eu passo para você. Com a chegada do Luiz Gustavo, a permanência do Lucas, o São Paulo já fica num patamar para brigar com Flamengo e com Palmeiras ou não? O São Paulo fica para brigar por Copa Libertadores. Não é para brigar no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. Mas o São Paulo está trabalhando para ter um time forte nas Copas, especificamente Copa Libertadores. Bem legal, bem legal. Tá aí, ó, um bom resumo do que foi o São Paulo. Por falar em... Tem outra informação do André Hernan também, ainda também sobre o São Paulo. O São Paulo tenta o empréstimo do Ferreirinha, atacante do Grêmio, atacante daquele de lado. Vai fazer uma proposta de empréstimo do Ferreirinha para o Grêmio, com o valor fixado e tudo mais. O meu caro Rosa, que tal essas duas investidas do São Paulo? O Luiz Gustavo, volante de 36 anos, já veterano, e o Ferreirinha, ainda jovem, mas que está com pouco prestígio, vamos dizer assim, lá no Grêmio. Então, eu tava vendo o jogo do Grêmio contra o Vasco, o campo do Vasco contra o Botafogo. O Ferreirinha entrou muito bem. Eu vi o boletim do Hernan, falei, nossa, vai ser uma ótima contratação para o São Paulo. Se o Grêmio se desfazer do Ferreirinha, eu gosto dele, eu acho que ele tem
até que a questão da idade, né? De estabilidade, às vezes entra num rente, mas bom jogador para compor o elenco do São Paulo, jogador de lado, velocidade, habilidoso. Ele não foi só o Soares que mudou a partida contra o Botafogo, ele jogou muito bem. Contra o Corinthians, eu achei que ele também não teve o gramado também, talvez sentisse a marcação forte do Corinthians, mas é um jogador que eu gosto, tem potencial. É estranho ver o Grêmio. O Grêmio tem essas coisas, né? O Grêmio às vezes salva jogador, mas às vezes eles também dispensam jogadores assim e libera por empréstimo jogador, de repente, quando volta. Agora o Luiz Gustavo precisa saber onde ele vai querer jogar, né? Se vai ser como zagueiro, vai ser como primeiro volante, vai ser como segundo volante. 36 anos, quando vem para o futebol brasileiro, assim, eu sempre venho com o pé atrás. Não sou contra jogadores acima de 30 anos, 35 anos, mas assim, o processo de adaptação dos jogadores, ainda mais que está num ambiente não competitivo, competição menor, quando vem para o Brasil, sentem muitas dificuldades, né? Mas é um jogador experiente que pode ajudar muito naquela questão de momentos de dificuldade que passam os clubes. Só precisa saber onde ele vai querer jogar, né, Tironi? O que você acha? Volante, como zagueiro? Eu vou dizer que a contratação dele pode ser boa ou ruim, depende do que acontecer com outro jogador. Se ele for contratado porque o Pablo Maia vai sair e para jogar no lugar dele, pode esquecer. Não vai funcionar. São jogadores completamente diferentes, não dá mais. Se ele for para compor elenco e tudo mais, jogar às vezes de zagueiro, apesar que o São Paulo tem um monte de zagueiro, ou como volante na ausência do Pablo Maia, são jogadores diferentes, mas até dá para pensar. Mas se for para a saída do Pablo Maia, e ele é um cara muito visado, muito bom jogador, aí não é o substituto para ele. Ô, Mili, antes de terminar, eu queria perguntar para você uma coisa. Mas você acha que é oportunidade de mercado, por exemplo? Aquela coisa, o jogador está sem clube. Tá sem clube, é um cara que tem o aval, inclusive, do Lucas. O Lucas também tá para renovar e teria falado, contrata esse cara aí que é legal, gosto e tal. Talvez nesse pacote aí do Lucas esteja envolvendo essa história do Luiz Gustavo. Agora, Mili, você que é uma romântica do futebol, eu quero que você mande uma mensagem direta para Arnaldo Ribeiro, que você avalie a atuação de Rames Rodrigues ontem. Então, quando vocês estavam falando do São Paulo agora, eu estava pensando no Rames Rodrigues. Eu acho, gente, que o Rames voltar em grande estilo é o reforço do São Paulo. Quem não quereria esse jogador jogando bem, voltando a jogar pelo menos assim 80% do que ele um dia já mostrou que ele podia fazer? Então, Arnaldo, eu acho assim, pode ser mesmo que o Rames Rodrigues seja em 2024 o cara. Eu ficaria feliz de ver ele voltar a jogar em alto estilo. As áreas de volta por cima são boas, né? Na vida e no esporte. Muito bem. Então, depois dessa declaração para Arnaldo Ribeiro, da Mili Lacombe, sobre o Rames Rodrigues, jogou bem ontem. Jogou bem, não só deu passe pro segundo gol, como deu carrinho, se machucou, fez umas coisas que eu nunca vi ele fazendo.